Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre uma figura bastante ilustre. Vamos falar sobre Theodore Robert Bundy, mais conhecido também como Ted Bundy. Ted Bundy foi um americano que nasceu em 1946 no estado de Vermont e foi responsável pelos crimes mais bárbaros do século passado. Ele era um assassino cruel e sanguinário que vitimava mulheres. Mas uma coisa que sempre chamou a atenção nesse caso do Ted Bundy é o fato dele ser um cara charmoso e muito sedutor em relação às mulheres. Bundy teria sido responsável pela morte de mais de 100 mulheres. Os métodos de Bundy eram um pouco inusitados, mas a gente vai falar dele lá na frente. Ted Bundy é aquilo que seria, a gente poderia considerar como a semente do mal, e já nasceu mal, nasceu perverso, nasceu com a natureza ruim. Assim como muitos brasileiros, isso também é comum, acontece nos Estados Unidos também. Ele já nasceu, no caso, a mãe dele era uma mãe solteira, ela transou lá com um cara do exército, o cara deu come e some na mãe dele, e aí a mãe dele teve o filho, e quem criou ele foi os avós, e ele achava que os avós dele eram os pais dele, né? Só que, na verdade, uma das irmãs dele era a mãe dele, né? E só ficou sabendo disso muito lá na frente. Apesar de todo o cenário de dor e sofrimento que ele vivia em casa, Ted Bundy sempre foi uma pessoa como outra qualquer, acima de qualquer suspeita. Bundy, inclusive, era o melhor aluno da sua classe. Já adolescente, Bundy conhece sua primeira namoradinha de escola, Stephanie. Só que o problema é o seguinte, Bundy era pobre e Stephanie era mais rica. O que aconteceu foi que o Bundy foi rejeitado. Ele não soube lidar com essa rejeição e ele acabou ficando em depressão. E aí começou a tentar voltar com a mulher direto, mas já que negócio. A mulher tinha falado que ele era pobre, que não ia ficar com ele, não ia voltar. Não adianta ficar se pulando por causa de mulher, não. Não se humilha, amigos. Não seja igual o Ted Bundy. O Ted Bundy continuou se humilhando, se martirizando, até que ele se tornou um psicopata, né? Geralmente ele tirava a vida de pessoas que tinham uma aparência parecida com a da mãe dele e que também tinha uma aparência dessa Stephanie. Então, o que ele fazia? No início, ele invadia casas de mulheres e tirava a vida delas enquanto elas estavam dormindo. Bundy, ele tinha uns hábitos bastante bizarros, que ele geralmente fazia necrofilia, né? Negócio de... E às vezes ele guardava a cabeça das mulheres como souvenir. Depois de um certo tempo, o Bundy acabou aperfeiçoando a sua tática de matar. Ele parou de ficar invadindo a casa das mulheres e aí ele acabou usando uma outra tática. Ele fingia que estava com o baixo enfaixado e pedia para mulheres que estavam passando pelo local em que ele estava colocarem os livros que ele estava carregando no carro, né? Quando a mulher abaixava para colocar os livros lá, ele pegava uma marreta e dava uma pancada na cabeça da mulher e depois ele matava elas, né? O Ted Bundy dizia que ele sentia um prazer em ver a vida da mulher se esvaindo. Esse era o prazer que ele tinha. Às vezes ele falava que ele era possuído por uma vozes, né? Mas não dá para acreditar num psicopata. Enquanto ele fazia sua carreira no mundo do crime, né? Matando pessoas, a vida dele continuava normal. Ele conseguiu arrumar uma namoradinha, uma mãe solteira, e conseguia morar com ela. E tinha uma vida bem familiar, né? E além disso, o Ted Bundy, ele fazia um trabalho filantrópico também. Uma vez ele ajudou uma criança a se salvar numa piscina lá, no lago, e acabou ganhando uma medalha por ser um herói, salvou a vida de uma criança. Outra coisa, o Ted Bundy trabalhava também um trabalho social, atendendo pessoas que estavam no disque suicídio, né? Ajudando pessoas que queriam tirar suas próprias vidas, né? Ele tentava convencê-las a não fazê-lo, né? É até irônico, né? Que alguém que tirava a vida das pessoas tentava convencer as outras a não tirar a própria vida, né? Talvez ele que quisesse fazer isso por elas. Mas então, nesse trabalho que ele tinha de disco de suicídio, ele trabalhava com uma menina chamada Anne Rule, né? Que inclusive ele passava madrugadas lá com ela nesse disco de suicídio e ela estava lá completamente indefesa em relação a um psicopata que já tinha matado várias pessoas, e ele não fazia, ele era muito gentil, ele dava carona para ela, né? Só que ela, pelo fato de trabalhar com ele, ela foi a primeira pessoa a identificar que ele tinha uma certa psicopatia, que ele tinha uma sensibilidade em relação à dor alheia, que ele não tinha empatia, né? O Ted Bundy, ele se envolveu também com política, ele era republicano, inclusive falava que ele queria uma carreira política, né? O que dá a entender que muitos psicopatas também traçam esse mesmo caminho, né? Muitos psicopatas estão na política. Aliás, no atual momento que ele está falando disso, acredito que a maioria das pessoas no nosso congresso são psicopatas. Então, o Ted Bundy atuou, né, matando pessoas no estado de Washington, Idaho, Colorado,
o Utah. E aí sem matando e nada acontecendo, tudo ficando por isso mesmo. O Ted Bundy foi muito beneficiado por causa do sistema político americano, né? Que lá tem a polícia de um estado e tem a polícia do outro estado. Por exemplo, ele tinha matado um monte de gente em Washington, né? E aí tem uma hora que parou de morrer gente em Washington e começou a morrer um monte de gente em Utah. Aí a polícia de Utah não se comunicava com a polícia de Washington para trocar provas, para trocar informação, para saber quem que é essa pessoa que estava matando um monte de gente em Washington que estava em Utah, que agora estava em Utah. Um outro ponto interessante é que o Ted Bundy, ele gostava muito de matar mulheres que tivessem cabelos longos, igual os da mãe dele, né? Então, uma vez ele foi pegar uma menina, ele pediu pra sair com a menina, né? Isso tudo que ele tá falando, ele namorava aquela mãe solteira, tá? Ele tinha uma vida dupla, né? Namorava a mãe solteira, né? Tinha lá o Enzo, lá, tinha a vida familiar, enquanto transava e matava outras mulheres. Então, uma vez ele foi sair com uma menina, Mormon, e aí a menina tinha cortado o cabelo. E ele demonstrou estranha irritação. E ele acabou que não matou aquela menina, ela foi uma das sobreviventes do Ted Bundy, né? Então, foi por causa do relato dessa mulher que a gente descobriu que o Ted Bundy preferia matar mulheres que tivessem cabelos longos, né? O Ted Bundy uma vez tentou matar várias mulheres, uma vez tentou matar uma mulher que estava dentro do carro dele, só que aí ela falou que estava indo para um lugar, pediu carona, só que ele foi para outro lugar, e aí a mulher foi lá e abriu a porta do carro e foi embora. Ou seja, ele deixou várias sobreviventes aos ataques dele, né? Também teve uma mulher que ele bateu com tanta força nela que ele achava que ela tinha morrido, mas ela sobreviveu. Também foi uma... Só que todas essas sobreviventes, elas não falaram, não acusaram o Ted Bundy, talvez por medo, né? Durante o período em que ele estava foragido, né? Depois de um certo tempo, o Ted Bundy foi preso pela primeira vez. Bem, em 1978, depois de 4 anos de matanças, Ted Bundy é parado por um policial numa cidade de Utah, né? E por causa de uma briga, de um procedimento padrão de trânsito, né? Devia estar correndo mais, lá é assim mesmo, né? O policial foi colocar as algemas dele e quando viu o carro dele achou que tinha lá picador de gelo, pé de cabra, meia calça com fogo nos olhos, né? Coisas assim estranhas, suspeitas, né? Por que alguém teria tantas luvas, né? Por que alguém teria clorofórmio, com soníferos, né? Ou seja, tinha todos ali os elementos de um assassino, né? Então o Ted Bundy foi preso naquele dia por suspeito de roubo, mas acabou sendo acusado depois, mais tarde, pelo sequestro de uma mulher que estava desaparecida naquele lugar, que provavelmente ele tinha matado, né? Mas beleza. Depois disso, ele acabou sendo julgado pela morte de uma outra mulher, sem ser essa, outra mulher. Ele matou um monte de gente, amigos. Só que aí ele falou assim: olha, eu sou advogado, e eu quero me representar, né? Então eu quero que vocês me deixem usar a biblioteca da prisão para que eu possa me defender, porque eu tenho o meu direito de defesa, né? Igual o STF, que eu falo do STF, o Ted Bundy usou esse negócio de direito de defesa, né? Prisão em segunda instância, né? Aí o Ted Bundy foi lá na biblioteca, pulou a janela lá pelo sótão lá e depois e fugiu. Antes disso, o Ted Bundy já tinha fugido de uma prisão que ele estava lá preso, né? Lá se não me engano, em Utah, né? Então, o que acontece? O Ted Bundy agora é solto, ele resolve falar assim, aproveitar que ele as pessoas já sabem quem ele é, que já sabem que ele é um assassino, e ele resolve dar um final macabro à sua carreira de crimes, né? Ele resolve fugir lá